Você já se perguntou se Jesus é realmente Deus? Sem dúvida, essa é uma das questões mais importantes da fé cristã. Muitas doutrinas, até mesmo que se dizem cristãs, excluem a divindade de Cristo, dizendo que ele era apenas um homem, um profeta. Mas nesse vídeo eu vou te provar, perante as Escrituras, que ele é 100% Deus. Por isso, fica até o final e analise comigo os textos a seguir. Desde o princípio, a Bíblia declara a divindade de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 completa: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não apenas estava com Deus no princípio, ele é Deus. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz na sua oração após a última ceia: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso mostra que ele existia antes da criação, compartilhando a mesma glória de Deus. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 16, Paulo afirma: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E Hebreus capítulo 1, versículo 2 ao 3, confirma que Jesus não só criou todas as coisas, mas também as sustenta pelo poder da sua palavra, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus disse em Isaías 44:6: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. E em Apocalipse 22:13, Jesus faz a mesma afirmação: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em Isaías 9:6, encontramos esta profecia sobre o Messias: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Ele é o Deus Forte e o Pai da Eternidade. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Essa é a mesma expressão usada por Deus em Êxodo 3,14: Eu sou o que sou. Os judeus entenderam que Jesus estava se igualando a Deus e por isso tentaram apedrejá-lo. Em João capítulo 10, versículo 30 ao 33, Jesus disse: Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo, pois ele afirmava ser igual a Deus. A Bíblia ensina que apenas Deus pode ser adorado. Mateus 28:9 relata que, após a ressurreição, os discípulos se aproximaram e o adoraram. E, indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão até a Galiléia e lá me verão. Quando Tomé viu Cristo ressurreto, o adorou como Deus. E, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe:
Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Filipenses capítulo 2, versículo 10 a 11 declara: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse mesmo princípio aparece em Joel capítulo 2, versículo 32, que diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Os fariseus sabiam que somente Deus pode perdoar pecados. Mas em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, Jesus disse a um paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E os escribas disseram: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Além disso, a Bíblia ensina que Deus julgará o mundo. Eclesiastes 12:14 diz que Deus trará a juízo todas as obras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, afirma que Jesus julgará todas as pessoas, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. João, capítulo 5, versículo 22 a 23, reforça: O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João, capítulo 5, versículo 21, Jesus diz: Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, também o Filho dá a vida a quem ele quer. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, Jesus declara: Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Daniel 7, 13 e 14 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, um único que não será destruído. E Jesus se identificou como esse filho do homem diante do sumo sacerdote. E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus afirmou que essa revelação veio diretamente do Pai. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A Bíblia deixa claro: Jesus é Deus. Ele é o Criador, o Salvador, o Juiz, o Todo-Poderoso, aquele que perdoa pecados e tem domínio sobre a vida e a morte. Em Romanos, capítulo 9, versículo 5, Paulo diz que Cristo é Deus bendito para todo o sempre. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Jesus é chamado de nosso Deus e Salvador. Por isso, a pergunta agora é: você crê que Jesus é Deus? Se você reconhece Jesus como seu Senhor, confesse com sua boca e creia no seu coração, como ensina Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos. E não se esqueça de deixar nos comentários a sua sugestão de tema para o próximo vídeo. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém.